Tomaram o café? Agora é a parte 2, hein? Vamos lá. Alguns sistemas de numeração. Aqui, na verdade, ele está falando dessas 4 civilizações, a maia, a romana, a egípcia e a babilônica, tá? Para vocês saberem da história dos números. Então, o sistema de numeração dos maias era vigesimal, ou seja, eles contavam os dedos das mãos e dos pés. Tudo bem? Mas eles também tinham uma referência para o número 0, né? Eles foram os primeiros a usar o símbolo para representar o número 0, com a intenção de mostrar que era algo vazio, né? Que não tinha contagem exata. Lembrando que os maias eram excelentes astrônomos, tá? Eles eram exímios matemáticos, então eles conseguiram, na época deles, prever, né, o famoso calendário maia, que foi até 2012. Ou seja, há 8 anos atrás nós estávamos aí num terrorismo psicológico para saber se o mundo ia acabar ou não. Fizeram filmes, inclusive, né, com o mesmo nome do ano, 2012. Mas eles não estavam querendo dizer que o mundo ia acabar aqui. Acho que o calendário deles só foi calculado até aquele ano, né? Mas é uma civilização fantástica, de pessoas assim com conhecimento muito, muito grande. O babilônico, ele era um sistema sexagesimal, ou seja, era de 60, baseado no número 60. E eles não tinham um símbolo para representar o 0, entendeu? Como vocês estão vendo aí, eles tinham um símbolo para representar o 1, o 10, vários outros números, né? Repetindo 9 vezes, 5 vezes. O egípcio, eles não tinham assim uma ordem definida. Eles desenhavam as coisas que eram do cotidiano deles, e cada um desses símbolos tinha um valor. Eles não tinham uma lógica, que nem os maias, os babilônicos, entendeu? Mas de todos esses aqui, o mais famoso, que não foi falado ainda, são os romanos. Esse aqui a gente tem que estudar para saber. Os outros, na verdade, é mais história da matemática, para vocês saberem. Mas os romanos, assim, a gente começa a estudar e aparece, assim, vocês hoje têm 11 anos, mas muitas provas aí na fase adulta aparecem nos romanos. Nós usamos nos romanos em relógios, como vocês estão vendo ali na figura, em nome de rua, que aqui é um papa que existiu, Pio XI. Em leis, tá? Dentro do direito se usa nos romanos. Assim, eles não têm grande utilização hoje em dia, entendeu? Acredita que até os italianos, né, que Roma é dentro da Itália, não usam mais esse sistema, mas ele foi muito usado na antiguidade. E aí a gente tem que conhecer os algarismos romanos, né? Então o número 1 é representado por um risco, o 2, 2 riscos, o 3, 3 riscos. Aí vem o 5. Então tudo se baseia nesses. O 5 é uma letra V. Então para representar o 4, eu coloco IV. Quer dizer o quê? 1 antes do 5 é o 4. E 6 é o VI, é o sucessor. Então, o VI quer dizer o quê? O 6. E quem é o 7? O V, 2 esquinhos. E quem é o 8? O V e 3 esquinhos. E o 9? O 9 é antes do 10. E o 10 é a letra X. Então, o 9 quer dizer, é I. Eu falo I, porque todo mundo fala, né? Mas é um risco e o X. E quem é o 10? É o X, e o 11, como vocês estão vendo aqui, é o X, né? Eu vou continuar falando I, vai. O X e um risco, que a gente chama de I às vezes. E aí vai, até você chegar, aí você vai, o 11 é o X e um risco, o 12 é o X e 2 risquinhos, o 13 é o X e 3 risquinhos, o 15 o 14 é o X, o 14 é assim, ó, é o X, um risco e o V. Por quê? Porque aqui é o 4, aqui é o 10, daqui é 14. Aí o 15 então é esse daqui. Aí você vai fazer 16, 17, aumenta um risco, até chegar no 20. Quem seria o 20? O 20 seria o 19 primeiro, né? Seria isso aqui. O 20 seria isso aqui. O 30, 3, né? X. Aí vocês estão vendo aqui o 50, que é o L. Então quem seria o 40? Seria o XL. O que quer dizer isso? É 10 antes dos 50. Então quem é o 10 antes dos 50? É o 40. Da mesma forma, o 60 vai ser quem? LX.
entendeu? Que é 50 mais 10. E quem é o 70? LXX. E assim por diante, né? Para você chegar no 100, no 500, no 1000. Então, esses são os principais. Esse é baseado neles que a gente vai colocar todos os outros. É o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Tudo bem? Aqui está explicando como que se escreve os números romanos, né? Eu já estava falando. Então você tem aqui, ó, o 5 mais 1, né? Porque é o V mais um risco. Aqui é o 10 mais 1, que é o 10, né? O X mais um risco, outro risco. 10, 10, 5 e 1. Então, 26. E assim você vai fazer na matemática, né, escrevendo os números romanos. Outros exemplos, né, que eu estava falando, ó, o IV, que seria o 4, o XC, né, que seria 10 antes do 100, então seria 90. Então é assim, é uma numeração bem antiga e muito usada. E se passa do 1000? Ali tem um exemplo, ó, quando passa do 1000. Ó. Por exemplo, isso aqui é o número 6, só que com o risquinho aqui, ele vira 6.000. O V com o risquinho seria o 5, mais 1 seria o 6. Só que ele coloca o risco só no V, ó, dá uma olhada, ó, só no V que está o risco. Então ele faz isso. Ó. Se ele fizer isso daqui, embaixo é 6.000. Se ele colocar, no caso assim, ó, aqui é o 1000 e aqui não, então aqui seria 5, isso aqui é, coloquei 10. É o V, o I e o risco só no 5. Então aqui é 5.001. Assim como o CL, entendeu? Seria o 15, seria o 100 e o 50, então seria 150. Mas com esse risco aqui, 150. O risco geralmente é em cima, tá? Esse aqui foi atípico. Aqui seria o 10, né? Só que com risco vira 10 o quê? Seria 10.000, só que aí ele colocou mais um risco embaixo, então seriam 10 milhões. Então, o algarismo romano tem as suas peculiaridades, não é difícil, como eu disse, é um sistema antigo e que é muito útil a gente estar olhando. Os outros, de fato, eu vou falar bem a verdade, você não há necessidade de aprender tanto. Você nunca mais vai ver o egípcio, o babilônico e o maia. Agora, o romano, o pessoal vai cobrar de vocês, entendeu? Então vai aparecer alguns exercícios aqui dos 3 anteriores que eu falei, mas não há necessidade de se preocupar em decorar, em gravar nada. Agora, o romano eu quero que vocês gravem. Agora, o egípcio, o babilônico e o maia é só aqui com a apostila aberta mesmo, porque ninguém usa e ninguém fica cobrando isso aí em prova. Na prova do Uno talvez será cobrado, mas eles vão dar uma tabelinha te falando quem é quem, entendeu? Aí você só vai lá, olha e raciocina. Bem, aqui que povos desenvolveram cada sistema de numeração? É só você ver o nome dos povos, são 4, né, que a gente falou. Faça uma pesquisa e descubra onde viveram esses povos. Gostaria que vocês realmente fizessem uma pesquisa, né? Apesar que lá ele dá um mapa e dá para vocês saberem mais ou menos onde esses povos viveram, mas a pesquisa sempre é boa. Você sempre aprende um pouco mais. Esses povos desenvolveram seus sistemas de numeração ao mesmo tempo? Na pesquisa você pode, né, colocar essa pergunta aí dentro da pesquisa para você saber se eles foram na mesma época ou épocas diferentes. É muito pertinente, pelo menos, você conhecer isso daí, né? Como eu disse, você não vai ser obrigado a saber dos 3 primeiros sistemas lá, o maia, o egípcio e o babilônico, só o romano. Mas saber a história deles é muito importante. É a nossa história, na verdade, não é só deles. Nós chegamos na matemática de hoje por causa desses caras aqui. Esses povos usavam símbolos para representar quantidades, os símbolos podiam ser escritos em qualquer ordem, então isso tudo na pesquisa é respondido. Aí tem um exercício aqui, que foi inventado usando aí o babilônico e o maia, tudo bem? E misturando eles inclusive. Não é um exercício difícil, aí é o que ele pede para você fazer aqui no exercício 2. Então você vai ter que olhar aquela tabelinha. Não tem como você fazer o egípcio, o babilônico e o maia sem usar aquela tabela. Tudo bem? Agora o romano sim tem como você fazer. Então ele quer que você escreva aqui quem é o 4 em romano. Esse aqui eu vou colocar só um para vocês verem. O 4 em romano seria quem? Seria isso daqui, né? Tudo bem? Então vocês deem uma olhada aí. A gente não vai se ater muito a isso daqui. Isso aqui, como eu disse, é mais história da matemática.
Esse exercício 3 já é importante. É uma decomposição. Eu tenho um número aqui, 1499. Ele quer que você coloque em romano. Então, primeiro você vai decompor o número. Então você coloca quem é milhar, quem é centena, quem é dezena e quem é unidade. Então 9 é unidade, esse 9 representa o 90 pela posição dele, porque ele é a dezena. Isso aqui é 4 centenas, ou seja, 400. Isso aqui é uma unidade de milhar, que é o 1000. Então quem é que você representa? O M. Quer dizer, o 1000 é o M. Quem você representa? O 400. Então você tem o 500, vamos colocar lá de novo para vocês verem, e você tem o 100. Então o 400 é o 100 antes do 500, entendeu? Ou seja, vamos voltar mais uma página, dá uma olhada aqui, ó. O 500 é o D, o 100 é o C. Então quem é o 400? CD, ok? Por que CD, professor? Porque o 100 antes do 500 quer dizer que é 500 menos 100, ou seja, é 400. Ok? Então isso aqui é o CD. E quem é o 90? É o 10 antes do 100. Então quem seria? É o XC. E quem é o 9? É um risco antes do 10. Então é um risco e o X. Então quem seria o 1499? Seria o M, C, D, X, C, um risco e o X. Então dá uma olhada quem é o número 1499. Já pensou vocês fazerem uma soma bem diferente da nossa, né? O 4. Escreva os números abaixo no sistema de numeração egípcio e romano. O ano atual, 2020. Então você vai lá e vê quem é no egípcio, quem é a numeração que representa milhar. No romano também, tá? E do ano atual, 2020, do ano que vocês nasceram. Então é só olhar na tabelinha lá. Escreva números abaixo no sistema de numeração romano. Então tem vários aqui, né? Então vocês podem... Lembra que quando é 2 milhões eu tenho que colocar um risco em cima e um risco embaixo. Quando é 90, então, por exemplo, seria o seguinte, ó. O 2... Vamos colocar um risco até vermelho, para vocês só verem, ó. Esse aqui seria 2.000. Só que na hora que eu coloco outro risco aqui, vira 2 milhões. Aí aqui é um 9, certo? O 9 é um risco e o X, antes do X, que é o 10. Eu estou colocando esse risquinho aí, mas não é o de milhar ainda. Aí ele é 1000. Então eu vou colocar um risco vermelho em cima. Que ele é 90 mil. Aí tem o 2. Eu coloco 2 risquinhos. Pronto, acabou. Aí vocês façam o A e o B. Tudo bem? O exercício 6. Observe a resolução e verifique se há algum erro. Justifique. Bem, esse MM aqui é 2.000. Até aqui está certo. CI. Isso aqui, o erro está aqui, na verdade. Ó. Porque depois do C, se eu colocasse o CI, só ele seria 101. Mas se eu coloquei um X depois, não tem como ser 2.000, 101 e o 10. Aí nós temos dois tipos de resolução. Ou ele não tinha esse risco, e aí eu vou tampar ele com a flechinha aqui. Aí seria MMCX, que seria 2.000, né, 110. Ou não tem o X. E aí seria MMC um risco. Aí seria 2.101. Então, ele tem que decidir qual que ele é. Só que ele está colocando ali, ó, MMC e X é o mesmo que 2.111. Isso aqui ele fez, ele somou. Não, isso aqui está errado, tá? Esse número não é 2.111. Tem algum erro. Ou é esse que está, ou é esse risquinho que está mais, ou é o X que está mais. Entendeu? Provavelmente é esse 1 aqui, porque ele até está mais fraco, né? Assim, eu olhando. Então, provavelmente não tem esse risco aqui. Então, eu vou considerar que esse aqui é o erro. E aí o número seria 2.000, né? Que é o MM, o 100 mais o 10. Então, 2.110. É esse 1 aqui que não tem.
um arqueólogo descobriu, aqui você está vendo, ó, tem que olhar os símbolos para saber quem é quem, ó. Isso quer dizer 8, isso aqui quer dizer 23, isso aqui quer dizer 67. Olhando os símbolos, que vocês vão só completar o que eles representam. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pensar só um pouquinho. A mão mais 3 riscos quer dizer 8, então a mão só pode ser o 5. E o risco só pode ser o número 1. Ok? Aí aqui eu tenho 23, então isso aqui só pode ser quem, ó? Ó, isso aqui é 3 riscos, isso aqui então só pode ser quem? Só o 20. E aí, olha só, 67. Vamos ver aqui. Ó, 20 mais 20 mais 20 é 60. Esse aqui é 65, mais 2, 67. Entendeu? Então tá aí, tá feito esse exercício aí, o item A. Aí ele quer manter nos valores obtidos, você acha que a mudança na posição alteraria o valor do número representado? Olha, eu vou dar a minha opinião, não. Porque aqui é símbolo. Então pode ver que ele começou o 60 daqui, ó. Tá? Então eu já estou dando a resposta. Não, justifique e você olha, porque no exercício, no item A, o número 67 não tem a ordem que nós usamos. Ele tem uma ordem inversa, né? Então eu represento lá por símbolo. Então eu sei que cada carinha daquele lá é 20. Então não importa a ordem. Então é 20 mais 20 mais 20, a mãozinha quer dizer 5 e o skin quer dizer 1. Então eu conto, eu sei o que quer dizer cada símbolo e eu somo. Então não importa a ordem. Tá? Isso, usando esses símbolos, escreva a sua idade e sua massa. Bem, eu só vou escrever a minha idade aqui, tá? Então, quer dizer, nem vou escrever, porque eu não vou desenhar a mãozinha aí. Então seria, a minha idade seria 2 desses aqui, 2 carinhas desse, né, 40, mais uma mãozinha, mais um risquinho, então 46. E aí vocês escrevam a de vocês, tudo bem? Juca, Lucas e Pedro colecionam figurinhas. A quantidade de figurinhas de Juca pode ser representada pelo número. Bem, aqui é um algarismo romano, então vamos lá. Eu começo aqui, ó, XL é 60 e o X, um risco o X é o 9. Então isso aqui é 69, tudo bem? Aí depois vocês vão ver quem são esses números aqui, né? Se está certo ou não, e aí ver se é verdadeiro ou falso as proposições. Da mesma forma aqui, ó, Vilma e Juliano estão lendo o mesmo livro. Amanhã ela começará a ler o capítulo X é 10, o V é 5. Então 15 e 3 riscos dá 18. Então ela está no capítulo 18. Ela já leu mais da metade da quantidade de capítulos do livro. Se o último capítulo é o LX, quem é LX? L é quem? É o 50 e o X é 10, então é 60. O último capítulo é 60. Então quantos capítulos faltam para que Vilma e Juliano terminem esse livro? Aí você vai fazer uma continha normal, né? 60 menos o 18. Vocês só vão fazer essa parte. Vocês vão fazer a conta e colocar a resposta em romanos. Tudo bem? Em algarismos romanos. O 10 vocês vão ler que número é esse. Você tem que se basear lá na tabelinha, senão ninguém faz nada, né? E aqui também, né? Só que ele quer que você coloca usando o sistema romano. O número 16, o século 18, o ano 2001, o século 21. Tá bom? Aqui nós temos o sistema de decimal indo-arábico. Esse é o que nós usamos. Que ele vai do 0 ao 9. Tá? Então quando alguém pede para você... fala os números do sistema decimal. Não é do 1 ao 10. É do 0 até o 9, hein? Toma cuidado. Ok? Então aqui ele está falando isso. Do 0 até o 9. Que é o sistema decimal que nós usamos. Tudo bem? Aí ele vai te explicar, né? Ou seja, todo mundo sabe. Uma dezena é 10 unidades, uma centena é 100 unidades, assim como a milhar é 1000 unidades, tudo bem? Ele vai colocar aqui o indiano, né, antigo, né, 100 anos depois de Cristo, 876 anos depois de Cristo, a árabe, a Espanha, porque pela história ela foi invadida, né, pelos árabes, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes, e o atual. Turma, os árabes deram grande contribuição para a gente. Quando eles invadiram a Península Ibérica, isso inclui Portugal, Espanha e parte do que hoje seria a França, eles foram expulsos depois, né? A história mostra, mas eles deixaram um legado matemático muito bom para nós, entendeu? Então, e porque toda a Europa se proliferou esse sistema, entendeu? E foram os árabes os grandes precursores, né, de tudo que a gente vê hoje, porque todo mundo usa o sistema, né, decimal. Aqui
vai falar da unidade de milhar, que é 1000, dezena de milhar, 10.000, centena de milhar, que é 1 milhão, então, e aí por aí vai, né? 100.000, depois 1 milhão, né? Essa parte vocês já aprenderam no 5º ano, isso aqui é uma revisão, tá bom? Ordens e classes, então cada número tem sua ordem, eu expliquei no meu vídeo ontem, na soma. Você vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e por aí vai, né? Então aqui tem aí, né, o nome de cada número aí. Ok? A classe dos bilhões, dos milhões, dos milhares e das unidades simples. Aqui nós usamos isso aqui a todo momento na nossa vida. Então, por exemplo, isso aqui é 1.285.216. Então, ele está colocando aqui, né, os números, né? 1.285.000 e não 1.216. Então seria aqui a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, aqui a unidade de milhão. Tá bom? A escrita, como se escreve os números, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até esse número aí, 1 milhão, é como você escreve o próprio número mesmo. O primeiro exercício aqui, escreva as 4 características principais do sistema indo-arábico no diagrama ao lado. O sistema é decimal? Sim. Posicional? Sim. O número importa a ordem. Se eu colocar o 1 antes do 2, ele é o 12. Se eu colocar o 2 antes do 1, ele é o 21. Então o primeiro aqui é unidade, o segundo aqui é dezena. Então importa a ordem, ele é posicional. Há um símbolo para representar a ausência de unidade? 0. Quantos símbolos ou algarismos há nesse sistema? 10. Só que é do 0 ao 9. Ah, mas o 0 conta? Claro que conta, o 0 é um número, tá bom? Aí depois vocês completam, é só olhar ali o texto. Aí nós temos os exercícios aqui, que são simples, ó. Indique a ordem de cada algarismo e a posição que ocupa. Então o 8 é quem? Unidade. O 7 é quem? Dezena. Então vamos escrever aqui rapidinho. Então quem é o 8? Unidade. Quem é o 7? Dezena. Quem é o 5? Ele é centena, que representa o 500. E quem é o 3? Unidade de milhar. Ok? Eu vou colocar aqui o valor de cada um deles. Ó. Esse aqui é o 8. A dezena aqui seria o 70, porque é o 7. A centena que está representada pelo número 5 seria o 500. E a unidade de milhar aí seria o 3.000. Então, se você somar cada um deles, você vai chegar no número 3.578. Você vai fazer o mesmo para o exercício B, quero que vocês façam. 3. Reagrupe a quantidade expressa em cada item, né, de acordo com o sistema decimal, e determine o número obtido. Bem, quem é 6 centenas? 600. Quem é 2 dezenas? É 20. E uma unidade é o número 1. Somando isso aqui, dá que número? 621. Vocês vão fazer o mesmo para o A, para o B e para o C. 4. Aí você vai ver se é verdadeiro ou falso. Vou fazer o A. Uma centena de milhar é o mesmo que 10 dezenas de milhar? Será que é? Então, como que você vai fazer? O que é a centena de milhar? Seria esse número aqui, ó. 100.000. Seriam 10 dezenas de milhar? Ou seja, se eu colocar 10 dezenas de milhar, se eu multiplicar esse número aqui por 10, realmente eu vou ter esse número aqui. Aí é tabuada, né? E multiplicação por 10, você só acrescenta um 0. E quando for multiplicar por multiplicação por 100, acrescenta 2 zeros. Isso quer dizer que 2 vezes 100, 200. É só colocar o 2 e 0 e 0. Ah, professor, então quando for 157 vezes 100, pega o 157 e acrescenta 2 zeros. Entendeu? Então isso aqui é verdadeiro. Escreva como se lê cada número. Aqui ele quer que você escreve 15.249.000. Entendeu? Aí você vai ver o número e escreva ele. O 6. Observe a decomposição e descubra quais são eles. Então isso aqui é igual a gente fez aqui nesse exercício, né? Então olha aqui. 1.290.000
290 mil, ó, 1.290.805. Então, ele só quer que você coloque os números, então você coloca aqui, ó, 1 milhão, né? 290 mil e só isso. Então vocês viram que é tranquilo essa unidade. Aí ele quer que você escreve 1.000. Tá, 1.000 é isso. 1 milhão. São 6 zeros. 1 bilhão. A gente coloca então 9 zeros, né? E aí por aí vai, entendeu? Aí quantos zeros aí em quatrilhão é só sempre aumentar de 3 em 3 zeros. Turma, para finalizar o tema 1, tá? Vocês viram que não é nada difícil, ele fala da história da matemática. Aqui nós temos um celular, né? Parece que é um celular que está no aplicativo de calculadora. Aperte a tecla 2, em seguida 7, por último a 6. Que número você vê? Bem, se você pegar o seu celular, colocar o aplicativo e mandar você apertar o 2, vai aparecer o 2 lá na tela. Depois o 7, vai aparecer isso. E depois se apertar o 6, vai aparecer isso. Você não mandou ele fazer operação nenhuma. Tudo bem? Que valor assumiu o algarismo 2 quando você apertou a tecla 7? Nenhum, ele ficou desse jeito. Acredito eu que vai aparecer o número 276. Né? Não vai acontecer nada com o número 2. Talvez ele está procurando isso. Ele era unidade quando você apertou a primeira vez. Quando você apertou o 7, ele virou dezena, ele virou 27. Quando você apertou o 6, aí ele virou centena. Talvez seja isso que ele está perguntando. Com certeza é isso, agora eu entendi. Que o valor assumiu o algarismo 2. Ele assumiu o valor de 200, que ele virou 2 centenas, né? Tá bom? Então ele assumiu o valor de 200. Tudo bem? Para que o algarismo 7 do número digitado passe a valer 700 mil unidades, quantos algarismos devem ser digitados depois do 6? Bem, você já tem lá 276. Então vamos lá. 276. Então eu tenho que colocar vários zeros aqui para isso aqui ficar 700 mil. É só eu contar os zeros aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou contar uma casa. 2, 3, 4, 5. Porque ele ficou na casa dos 760 mil, ok? Aqui é um resolvido. Dominó. Lúcia propôs a seguinte brincadeira. Felipe, vou colocar 3 pedras de dominó, uma ao lado da outra. E você deverá descobrir qual será a próxima pedra e colocá-la na sequência. 5. Aqui é o 6. Aqui é o 7. A próxima só pode ser quem? O 8. E aí você pode pegar aquela peça lá, 4 e 4, né? Dobre de 4 eles falam, né? Acho que é isso, dobre. Escreva com algarismos indo-arábicos, que é o nosso, o menor número com 4 algarismos, 1000. Porque com 3 algarismos o maior número é 999, o menor de 4 algarismos é 1000. O maior número com 10 algarismos sem repetir nenhum deles. O maior número com 10 algarismos sem repetir é só meter um monte de 9. Então seria, coloca 10 números 9 aqui, ó. É só pensar, né, turma? Só não pode... não, é sem repetir, peraí. Opa. Então eu começo pelo 9. E aí eu vou assim, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem 9 números aqui. Como ele quer 10 algarismos, tá aí. Tudo bem? O C eu deixo para vocês fazerem. Considere os algarismos 5, 7 e 0 para responder às questões a seguir. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Escreva todos os possíveis. Então vamos lá. Eu não posso colocar 0 e 7. Posso? Posso. Posso colocar. Quem mais você pode colocar? O 0 e o 5? Pode colocar. O 0 é um algarismo, tá? 50, o 70, o 57 e o 75. Eu posso formar 6 números só. Tudo bem? O B é de vocês.
Turma, terminamos o tema 1. Eu espero que vocês tenham aprendido. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas nós teremos 3 aulas hoje, como eu falei. De quinta-feira, né? Eu estou dando uma aula como se fosse de quinta-feira. Então, vejam com calma. Eu não corri no vídeo, eu fiz num tom bem normal, para todo mundo acompanhar. Abram as apostilas, sigam. Quem não tem apostila ainda, segue aqui. Eu vou colocar um arquivo PDF para vocês baixarem e imprimirem também dessa aula. Tudo bem? Fiquem com Deus aí, turma, e vamos ao tema 2.